Ele achou que dinheiro comprava respeito, que podia pisar em quem limpava o chão como se a poeira fosse gente, riu alto, cercado de bajuladores enquanto ela só baixava os olhos. Mas o que ele não sabia é que tem silêncios que trabalham em silêncio. E quando o tempo devolve a dignidade de alguém, não precisa de vingança. Basta presença. Ela não gritou, não apontou, só chegou, como uma dama, e calou uma sala inteira com um simples boa noite. A sede da Ferraz Capital parecia um templo moderno, dedicado à vaidade. Vidros espelhados, mármore importado, recepção que mais lembrava o lobby de um hotel 5 estrelas. Lá dentro, tudo brilhava, menos os olhos de quem limpava aquilo todos os dias antes do sol nascer. Ana Lúcia chegava sempre antes das 6. A cidade ainda bocejava, mas ela já esfregava o chão com uma delicadeza quase ritual. Era baixa, magra, postura firme, andar silencioso. Usava o uniforme como quem usava um escudo, sem orgulho, mas com honra. Ninguém a cumprimentava. Alguns desviavam o olhar como se sua presença fosse incômoda demais para existir às claras. Outros apenas fingiam que ela era invisível. E isso incluía o próprio Marcelo Ferraz, dono da empresa, empresário premiado, figura constante em capas de revistas de negócios. Alto, bronzeado, olhar afiado. Falava baixo, mas sempre com uma pontada de desprezo nos cantos da voz. Naquela manhã, ele passava pelo corredor de vidro quando viu Ana ajoelhada limpando uma mancha no piso. Parou. Olhou por 2 segundos. Depois, sorriu de lado e seguiu sem dizer nada. Mas a secretária, Sílvia, percebeu e sussurrou algo que fez os dois rirem discretamente. Ana não reagiu. Terminou de limpar, levantou com calma e desapareceu para outra ala do prédio. Era só mais um dia onde ninguém via nada. Mas tudo era notado. Ana Lúcia não falava muito, mas escutava tudo. Sabia o nome de todos os funcionários, quem chegava atrasado, quem passava o dia fingindo trabalhar. Sabia quem sorria só para o chefe e quem trocava olhares nos corredores. Sabia, inclusive, que Sílvia, a secretária pessoal de Marcelo, não via a hora de subir na vida, mesmo que fosse pisando em quem limpava o chão. Mas Ana não se envolvia, cumpria sua jornada, fazia cada canto brilhar. E ao fim do dia, voltava para casa numa periferia esquecida da cidade, onde o luxo não chegava e o tempo passava mais devagar. Marcelo, por outro lado, era o tipo de homem que tratava bem quem podia retribuir. Para o resto, um aceno era favor. Acreditava que gentileza era desperdício e que status se mantinha com distância. Num fim de tarde, ele entrou na sala de reuniões e encontrou Ana terminando de organizar as cadeiras. Parou à porta, cruzou os braços e disse, sem levantar a voz: "Tem algo de errado aqui. Esse ambiente está perdendo o padrão." Ana olhou para ele tentando entender. Essa sala tem vista de milhões. Mas se a primeira coisa que alguém vê é uma faxineira ajoelhada, perde o impacto, não acha? Sílvia, que vinha logo atrás, riu sem disfarçar. Ana apenas se curvou levemente com a cabeça e saiu da sala sem dizer uma palavra. Nem pressa, nem raiva. Mas ali, naquele instante, ela deixou de ser invisível. E isso, Marcelo não percebeu. Na semana seguinte, a Ferraz Capital organizou um coquetel corporativo para investidores estrangeiros. Tudo impecável. Tapete vermelho no saguão, garçons alinhados, música ambiente escolhida a dedo. Marcelo queria impressionar, como sempre. E para isso, cada detalhe importava. Ana havia sido escalada para limpar os banheiros durante o evento. Não era o ideal, mas alguém precisava fazer. Vestia o mesmo uniforme simples, cabelos presos, rosto limpo. Enquanto os convidados brindavam com champanhe francês, ela limpava discretamente uma pia manchada por batom caro. Foi nesse momento que Marcelo entrou, rindo alto, cercado por 3 investidores e por Sílvia. Ele a viu,
abaixada, com as mãos molhadas e o rosto levemente suado. Parou na porta e, como se fosse parte do show, disse em voz alta: "O bom dessas festas é que a gente vê de tudo, né? Até quem devia entrar pelos fundos aparece no meio da festa." Os homens riram. Silvia levou a mão à boca, fingindo surpresa. Ana parou por 2 segundos. Depois, apenas pegou o pano, torceu com calma e seguiu limpando como se não tivesse ouvido nada, mas ouviu. O silêncio dela gritou para um estagiário que passava, para uma funcionária que fingiu não ver, para um segurança que desviou o olhar, constrangido. Marcelo já estava em outra piada, sendo bajulado como sempre. Mas naquela noite, mesmo entre tanto brilho, algo começou a perder o valor. E ela começou a recuperar o dela. 2 dias depois do coquetel, Ana foi chamada à sala de recursos humanos. A coordenadora, sem olhar muito nos olhos dela, falou com voz neutra, quase treinada. "Ana, a diretoria decidiu encerrar seu contrato. A justificativa é realocação de quadro e ajuste de perfil. Vamos garantir todos os seus direitos, claro." Ana apenas assentiu. Perguntou se precisava assinar algo. Assinou. Agradeceu. Não houve despedida, nem explicação clara. Mas nos corredores, o sussurro era outro. "Marcelo não quer mais ela circulando por aqui." A frase voava entre os funcionários como se fosse normal, como se apagar alguém fosse parte do jogo corporativo. Na saída, ela passou com sua sacola de pano, o uniforme dobrado dentro. Ninguém disse nada, nem um aceno. No ponto de ônibus, o céu começava a mudar de cor. As nuvens laranjas se misturavam com o cinza da cidade. Ana entrou no coletivo quase vazio e se sentou na janela. Lá fora, os prédios iam ficando menores. O rosto dela estava sereno, mas o olhar firme. Chegando em casa, um pequeno apartamento com cheiro de café antigo, ela olhou para a parede onde havia uma foto da mãe. Dona Yolanda, mulher forte, que Ana cuidou até o último suspiro. Era por ela que tinha deixado a faculdade. Era por ela que trabalhava em silêncio, sempre. Naquela noite não houve choro. Só silêncio. Um silêncio que já conhecia bem. Mas algo mudou. Pela primeira vez em anos, Ana tirou uma caixa do fundo do armário. Lá dentro, livros de administração, apostilas antigas, certificados guardados com carinho. Passou a mão por cima deles. Respirou fundo. A humilhação doía sim. Mas ela já tinha enfrentado perdas maiores. E essa não seria o fim. Você já foi tratado como se não pertencesse a um lugar, só por ser simples demais? Já teve que engolir a dor em silêncio enquanto riam de você? Se isso já aconteceu com você também, deixa um sim nos comentários. É só para eu saber que você sentiu essa cena. O tempo não pede licença para passar. Quando Ana percebeu, já fazia 4 meses desde aquela última humilhação. Mas ela não ficou parada. Com o pouco que tinha guardado e a ausência silenciosa da mãe, agora descansando em paz, Ana se mudou para o interior, para uma cidade menor, mas cheia de possibilidades. Lá, ninguém sabia quem ela era. E isso era uma bênção. Arrumou emprego numa pequena empresa de logística como auxiliar administrativa. Era chão de fábrica, pilhas de papel e computadores antigos. Mas era também oportunidade, e Ana sempre soube extrair o que o mundo lhe dava. À noite, estudava. Refez matérias, concluiu a graduação trancada por mais de uma década. Os livros voltaram a ocupar o espaço da tristeza. O tempo que antes era silêncio virou planejamento. Não contava nada a ninguém, nem sobre a humilhação, nem sobre o passado. Só seguia, passo a passo, como uma planta crescendo no escuro. Foi num curso de especialização gratuito, online, que ela conheceu Carlos Medeiros, um empresário experiente, mas humano, que ficou impressionado com a clareza dos textos de Ana nos fóruns do curso. Ele mandou mensagem, perguntou sobre sua formação, sobre sua visão de negócios. "Você trabalha com gestão?" Ela hesitou.
depois respondeu a verdade. Carlos não se incomodou. Muito pelo contrário. 2 meses depois, ele a convidou para uma consultoria experimental em um novo projeto dele. E quando ela entregou um plano completo de reestruturação de processos, com excelência e discrição, ele não teve dúvidas. Quero você na equipe executiva do projeto de São Paulo. Você aceita? Ana aceitou, mas impôs uma condição. Só quero ser avaliada pelo que faço. Não quero bajuladores nem gente me tratando diferente. Carlos sorriu. É por isso mesmo que eu te quero lá. E foi assim, sem alarde, que Ana voltou à cidade onde tinha sido apagada. Mas dessa vez, era ela quem segurava a chave. A nova sede do grupo empresarial de Carlos Medeiros ficava no mesmo bairro onde a Ferraz Capital ainda operava. Prédios espelhados, carros de luxo, cafés silenciosos. Era o coração financeiro da cidade. O mesmo lugar onde Ana havia sido apagada, um dia sem direito à palavra. Naquela manhã, haveria um evento de apresentação entre empresas parceiras. Marcelo Ferraz estaria presente como convidado especial. Não sabia, porém, que a nova diretora de operações da Medeiros Global seria justamente Ana Lúcia. Ela chegou pontualmente, vestia um tailleur discreto, elegante, cabelo preso com firmeza, mas sem rigidez. Havia calma no andar, firmeza no olhar e silêncio, sempre o silêncio. Quando entrou no salão, Marcelo já estava lá, cercado de rostos conhecidos, falando alto como sempre. Foi Silvia quem a viu primeiro, agora a assessora de eventos, do outro lado do salão. O rosto dela congelou por 2 segundos. Marcelo virou curioso e viu Ana. Demorou 3 segundos para reconhecê-la. O sorriso dele hesitou no canto da boca. O olhar tentou disfarçar. Mas era tarde. Ana apenas caminhou até o grupo, cumprimentou educadamente os presentes. E ao estender a mão para ele, disse: Senhor Marcelo, bom dia. Ele segurou a mão por um instante a mais do que devia, tentando mostrar controle. Mas os olhos não mentiam. Ana, quanto tempo? Você está bem? Estou sim. Obrigada. Vamos começar? E virou-se para a equipe, conduzindo o grupo com segurança, sem provocação, sem revanche. Mas havia algo em sua postura que nenhum prêmio, nenhum carro, nenhuma conta bancária poderia alcançar. Marcelo ficou parado por um instante, olhando ela se afastar. Pela primeira vez, ele não soube onde colocar as mãos. E pela primeira vez, foi ele quem ficou invisível. O evento seguiu formal, cheio de termos técnicos, projeções de crescimento e apertos de mão ensaiados. Mas o encerramento ficou por conta dela. Carlos insistiu que Ana fizesse a fala final. Ela subiu ao pequeno palco sem pompa. Pegou o microfone com as 2 mãos, como quem segura uma verdade antiga. Quando alguém entra num ambiente e é tratado com respeito, ele floresce, mas quando é tratado como invisível, ele aprende a crescer no escuro, e às vezes é lá que a raiz fica mais forte. A sala ficou em silêncio. O sucesso não é o contrário da simplicidade. O contrário do sucesso é a arrogância. E a arrogância sempre paga o preço. Ela olhou discretamente para Marcelo, sem fixar os olhos por muito tempo, e então concluiu: Obrigada pela presença. Que a gente aprenda a reconhecer valor, mesmo quando ele ainda não usa gravata. Aplausos. Alguns demoraram a bater palmas, outros olharam para o lado desconcertados. Marcelo manteve o semblante erguido, mas os olhos estavam distantes. Ana desceu do palco com a mesma serenidade com que subiu. Não sorriu, não provocou. Apenas caminhou até o fundo da sala e se sentou, como se tivesse dito algo óbvio, mas que ninguém antes tivera coragem de dizer. Naquele instante, não havia mais dúvida. Ela não precisava se vingar. Ela já havia vencido. Às vezes, a vida não nos dá armas. Dá silêncio. E é com esse silêncio que a gente aprende a observar, a escutar e a crescer por dentro. Ana não enfrentou Marcelo com gritos nem ódio. Ela não quis provar nada, só quis existir com dignidade. Isso, para quem sempre se achou dono do mundo,
foi a maior afronta, porque existe uma força que não se compra, não se veste, não se exibe. É a força de quem atravessa a humilhação sem perder a própria essência, de quem reconstrói a si mesmo sem fazer barulho. Marcelo tinha luxo, influência, palco, mas Ana tinha algo que ele nunca entendeu: raiz. E no fim, é sempre a raiz que sustenta a árvore quando o vento muda. Não é sobre se vingar, é sobre seguir tão inteiro que a própria presença se torna um espelho, e quem um dia tentou te diminuir, não consegue mais te encarar. E quando isso acontece, o jogo não vira, ele simplesmente termina. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like. É assim que a gente entende que vale a pena continuar contando histórias que importam. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder quem tira esse tempinho para escrever. E se você acredita no poder de histórias que fazem a gente sentir e pensar, se inscreve no canal. Cada inscrição é o combustível que mantém tudo isso de pé. Não vai embora ainda. Escolhe uma das histórias na tela e continua com a gente.